Após os acidentes de Mariana e Brumadinho, muito se falou sobre barragens de terra, barragens de rejeito, alteamento a montante, jusante e outros detalhes que nunca antes as pessoas tinham se preocupado. Dessa forma, achei que seria muito legal falarmos sobre o que são barragens de terra, barragens de rejeito, tipos de alteamento, riscos e características. Em breve teremos um novo quadro no canal sobre desabamentos e acidentes em engenharia e eu estou considerando esse vídeo como uma espécie de introdução no assunto. Por isso, deixa o seu like já, porque senão você vai esquecer, se inscreve no canal, porque mais da metade das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, fica aí para a gente bater um papo sobre barragens e obras de terra. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Ribeiro, sou engenheiro civil, especialista em estruturas, mestre em construções, professor e projetista na área de cálculo estrutural. Já começo o vídeo dizendo para você que eu sou suspeito para falar a respeito de barragens e obras de terra, porque eu fui professor dessa disciplina por 3 anos em universidades. Existe sempre aí esse tema e é porque ele sempre de extrema relevância. Vamos iniciar comentando aí sobre o que são barragens, tá? Barragem é uma barreira artificial que a gente se constrói, com a finalidade de armazenar ou conter grandes quantidades de materiais. Não sendo somente de água, é claro, estando aí muito acostumados, que a gente está muito acostumado a falar de barragens para fornecimento de água ou para geração de energia elétrica. Então, pense uma barragem como uma estrutura de contenção. Eu sei que quando vem na cabeça de vocês a respeito de barragens, logo você lembra de Itaipu, que é uma das mais conhecidas no Brasil e no mundo. A engenharia brasileira é fantástica, sendo uma das mais respeitadas e arrojadas do planeta. Desde o início da nossa civilização, as barragens foram fundamentais para a sobrevivência do ser humano. Com uma simples contenção é possível represar a água e combater a escassez em certos períodos do ano. A primeira grande barragem foi construída no Egito, em 2500 a.C., e desde então inúmeras foram construídas e são construídas até hoje, todos os dias, em todos os locais. Como comentei, essas estruturas não servem apenas para contenção de água, sendo muito utilizada também na mineração. Dentre os tipos de barragem, podemos destacar as barragens de gravidade em concreto, que são barragens que dependem exclusivamente do peso do concreto para equilibrar os esforços, que a gente já vai comentar a respeito de quais esforços são esses, tá? Existem as barragens em arco de concreto, barragens de terra e, por fim, as barragens de rejeito. Basicamente, os esforços são semelhantes em todas elas, sendo que o primeiro a gente chama de momento, que é o esforço que tende a girar essa barragem em torno de um ponto imaginário em sua base. A sua estrutura e o peso dela que devem equilibrar, então, esse giro, tá bem? Também existe o esforço gerado pelo peso da estrutura na base, que é o esforço no solo, e aí as tensões do solo devem resistir a todo aquele maciço, porque senão a estrutura vai ceder. O termo correto é recalcar, tá? E por fim existe ainda o arrasto, porque todo aquele material empurrando o maciço tende a arrastar aquela barragem, tá? E o arrasto ele tem que ser verificado tanto na base da barragem quanto nas seções superiores dela, porque ela pode romper no topo, por exemplo. Entendidos os esforços, vamos prosseguir falando então dos termos utilizados. Montante é chamado do trecho que está antes da barragem, ou seja, na região que está sendo armazenada. Jusante é o trecho depois da barragem, tá? E a gente tem a crista, que é o topo, podendo incluir muitos outros trechos, como talude, tapete drenante, dreno, fundação, trincheira, entre outros. Ok? Então, isso a gente pode pular. O alteamento da barragem é a forma como espécie de ampliação dela. Isso porque uma barragem precisa ser ampliada quando a capacidade de armazenamento dela vai dando limite, porque ela tem uma vida útil. Então, ou você amplia ou desativa, tá? Então agora pense um pouco, uma barragem de rejeito que fica aí anos acumulando material, as estruturas iniciais já possuem dezenas de anos, algumas barragens com até 50 anos. Pense como era o mundo há 50 anos atrás. Assim como tudo, a engenharia não era a mesma, os métodos eram outros, e muitas vezes as estruturas eram inseguras na visão de hoje, como a gente calcula hoje. Via de regra não faz muita diferença entre a gente ter alteamento a montante ou a jusante. O risco de ruptura é o mesmo. Quando o alteamento é a montante, o material vai se acumulando antes da barragem, aumentando a massa, a altura e o peso do maciço em todo o volume.
Quando o alteamento é jusante, ocorre o mesmo procedimento, porém o corpo vai aumentando após a barragem, tá? Aumentando cada vez mais o volume e a altura. Sobre o risco é o mesmo. Alguns especialistas ainda apontam que o risco de ruptura em barragem de rejeito é de 1 em 70, o que é altíssimo para a engenharia. E antes que vocês perguntem, toda estrutura tem um risco de ruptura, risco de cair mesmo. Até o local que você está agora, por exemplo, porém fica tranquilo, porque o risco de uma ruptura comum, né, numa estrutura comum, ele chega aí da ordem de 1 em 10 mil, por exemplo. Dessa forma, barragens de rejeito são muito inseguras, porque ninguém sabe ao certo o comportamento da lama, porque antes ela era liquefeita, ela se solidifica e se não for devidamente drenada, ela vai se liquefazer de novo, causando aí os desastres que já vimos. Infelizmente, Mariana e Brumadinho, eles não são aí a exceção, tá? Isso acontece muito. Falando nisso, se você pensa que esses são os únicos, né, acidentes que aconteceram, vocês estão enganados. Segundo a Agência Nacional de Águas, em média acontecem 3 acidentes por ano no Brasil. Isso mesmo, 3 acidentes por ano. Tá? Aí os acidentes que ocorreram em 2011 a 2017, por exemplo. O gráfico divulgado aí foi em 2019, se eu não me engano. Em amarelo nós temos acidentes de fato, em cinza, incidentes, que são problemas de menor proporção, que vão exigir atenção imediata. E repare que em 2016, por exemplo, a gente teve 6 acidentes de fato e 17 incidentes. Depois de 17, 4 acidentes, 10 incidentes. Você está achando que aumentou o número de incidente ou só aumentou o número de registro? Pois é, depois de Mariana em 2015, aumentaram simplesmente os registros, que ainda assim estão defasados, tá? Esse número é bem maior, segundo a própria agência. Ainda sobre o relatório, repare nesse gráfico que 76% das barragens não possuem política de segurança. E nesse agora que 45% nem sequer foram aprovados pelo poder público. Ou seja, se ela está irregular, o poder público muitas vezes nem sabe que ela existe. O problema não vem de agora, visto que em 2001 já teve um grande acidente vitimando 5 pessoas com a ruptura de um reservatório na região de Belo Horizonte. Resumindo, barragens de rejeito muitas vezes não são seguras na visão da engenharia de hoje. E aí em nenhuma situação. Ainda mais essas existentes, que já têm aí 30, 40 anos de vida, estando defasadas, com certeza, e com pouco monitoramento. Espero que com esse vídeo você tenha aí aprendido alguma coisa sobre essas estruturas. Logo mais no canal nós vamos falar sobre as barragens de Brumadinho e de Mariana, então se inscreve, fica ligado, beleza? Por hoje, ficamos por aqui. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, um forte abraço e até mais.